Queria agradecer a presença dos visitantes, que o Eterno possa abençoá-los grandemente, por vocês estarem aqui com o intuito de aprender da palavra de Deus, né? Eu acho que esse é o intuito de sermos servos melhores, e é uma alegria. Eu tenho certeza que o Eterno não deixará que a sua palavra voltará para Ele vazia, mas Ele fará aquilo que lhe apraz nos nossos corações, né? Eu desejo que você tenha um encontro com esse Deus que verdadeiramente transforma as nossas vidas. Ele enviou o seu Messias, Yeshua, o nosso Messias, Jesus, o nosso Messias, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se você ainda não entregou sua vida a esse Deus maravilhoso, entregue-se a Ele, porque você verá grandes coisas que Deus realizará em tua vida. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Só lembrando a vocês que nós temos o nosso seminário, para eu não me delongar um pouquinho, o nosso seminário que vai ser no dia 16 e 17 de fevereiro. Eu peço a vocês que vocês convidem os seus amigos, seus parentes. Irmãos, eu já avisei aqui na congregação, o valor não é o mais importante. Se a pessoa não puder, ou se você não puder, não precisa pagar. Vai lá no nosso site, faz a inclusão do seu nome, manda só o e-mail, telefone e o seu nome completo e a data de nascimento. Escreva que você vai receber um e-mail confirmando a sua presença. Então convide o seu parente para participar. Vamos divulgar as boas coisas que o Eterno tem feito no meio de nós. Então assim, eu queria que você convidasse os seus irmãos. Tem poucas vagas. Eu falei que aqui na congregação nós não podemos colocar mais de 200 pessoas. 200 pessoas aqui já aperta muito. Então assim, já temos mais de 100 pessoas, e eu peço a vocês para que vocês se inscrevam e também convide os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, para que eles possam participar conosco, tá bom? Lembrando também que nós temos o congresso lá na Ration, em Belo Horizonte, no dia 9, vai iniciar dia 11, na verdade, né? Mas nós estaremos indo para lá na sexta-feira, antes do carnaval, vamos para Belo Horizonte. Se você sentir no coração e tiver disponibilidade para ir, faça a sua inscrição. É só você entrar no site da Ensinando de Sião, é www.ensinandodesião.org.br, que você fará lá a sua inscrição. E o nosso seminário aqui é só entrar no nosso site, tá? Aqui está o nome da nossa congregação, congregação Hesed Ve'emet, né? É só colocar do jeito que está ali, Chesed, com dois S, Chesed Ve'emet.com.br, www, sem acento, sem nada, tá? chesedve'emet.com.br. Eu convido vocês a abrirem sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, que o Eterno tem muito a nos ensinar nessa paraxá. Se eu fosse fazer com vocês um pequeno resuminho dessa paraxá, primeiro deixa eu falar o que é paraxá, né? Todos os anos, nós, para estudarmos os 5 primeiros livros da Bíblia, nós dividimos em cada Shabat uma lição, para que eu possa, durante um ano, estudar o livro da Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Cada lição dessa se chama paraxá, tá? Então nós estamos estudando, nós começamos em Gênesis, estamos estudando a 16ª paraxá. O nome dela em hebraico, geralmente as parashots, né? Paraxá no plural é parashot. Ela tem um nome com o início da sua porção. A primeira frase, ou geralmente é o centro daquele verso que se inicia a porção. Então aqui o nome dessa paraxá é Bechalá, que quer dizer quando ele enviou. Literalmente, se a gente fosse traduzir Bechalá, seria quando ele expulsou. Aqui, quando o faraó expulsa a nação de Israel do Egito, e os rabinos são categóricos em dizer que essa expulsão da nação de Israel do Egito é porque a maioria do povo não queria sair do Egito. Os rabinos citam isso, né? E faraó, pressionado por Deus, né, com as suas ações, realmente expulsa a nação de Israel do Egito. Então Bechalá tem esse sentido. Ali está quando ele enviou, mas literalmente, se nós fôssemos traduzir, é quando ele expulsou os filhos de Israel do Egito. Então, se eu fosse fazer uma breve introdução dessa paraxá, ela se inicia, não precisa ir lá, depois nós vamos lá. Ela se inicia em Êxodo capítulo 13, verso 17,
e no capítulo 17, até o capítulo 17, verso 16, é onde se encontra essa paraxá. Primeiro fala sobre a nação de Israel, quando eles estavam próximo ao mar, né? Saíram do Egito, estavam próximo ao mar, e Deus fez com que eles fossem num caminho mais longo, e não num caminho mais curto, e isso provocou na mente de Faraó o desejo que fosse perseguir a nação de Israel. E quando Israel estava sendo perseguido por Faraó, só havia entre eles o exército do Faraó e o Mar Vermelho, né? E Deus, de forma milagrosa, opera o milagre de abrir o mar, fazendo uma parede à esquerda e à direita, de forma que a nação de Israel pudesse passar no meio do mar, e logo depois que eles passaram, o exército de Faraó adentra no mar, e depois o mar engole todo o exército de Faraó. Eu acho que a maioria de vocês já conhece essa palavra, né? Nesse texto. Quando nós estamos cantando canções aqui, minha irmã, você está com o slide aí, né? Tá. Mas você tem a canção do serviço agora que nós fizemos? Tem aí, não tem? Está aí? Vai na palavra Micamorra, onde está lá no início, é basicamente no início. Muitas coisas que nós cantamos aqui na parte da manhã se refere a essa ação de Deus, que Deus fez para libertar a nação de Israel. Vai lá para eu mostrar para vocês, só para que vocês entendam. Ó. Quando vocês lerem esse texto, os judeus, quando colocaram, fazem menção essa grande ação que Deus fez para os filhos de Israel lá no Mar Vermelho. Vai passando aí o início do serviço. Vai que eu vou te mostrar. Passa. Pode começar desde o início. Vai, pode passar, vai rápido, pode ir rápido. Vai, pode passar rápido. Pode ir. Quando for para parar, eu falo. Vai. Aí, vai mais. Pode passar. Vai. Aí, volta. Olha lá, ó. Micamorra Baelim Adonai. Esse é um texto que está aqui em hebraico na Paraxá. Quem entre os poderosos como tu, Adonai, é o cântico de Moisés, quando ele começa a cantar, ó. Micamorra Neadar Bakodesh. Quem é como tu em majestosa santidade, também está dentro do canto de Moisés. Vai passando. Nora Terlot, temida em louvores, o Sefele, operando maravilha. Shihá Hadashá Shibehu, um novo cântico entoaram, Geolim Nessinha, os remidos em teu louvor. Aí vai falar, na margem do mar, Al-Sefat Hayan, nas margens do mar, Yahad Kulan, Rodu Verrinlu, todos, pode voltar, ó, todos unidos reconheceram o teu poder. Vai. Veanu Adonai Lo, e dirão, o Eterno reinará, Leolam, Vaed, para todo o sempre. Quando a nação de Israel viu o grande milagre que Deus fez de dividir o mar, eles confessaram e engrandeceram o nome do Eterno. Então, muitas das coisas que nós cantamos no serviço faz menção a essa ação aqui de libertação da nação de Israel. Esse ato de libertar a nação de Israel é o início da redenção de Deus para a humanidade. Vou repetir para vocês, ó. Quando você fala de uma história bíblica, da sua ascendência bíblica, se inicia com essa história. Quando nós estivermos em Pessa, em 31 de março aqui, celebrando a festividade de Pessa, da Páscoa, nós estaremos celebrando o início dessa redenção, que também teve continuidade no derramado sangue do nosso Mashiach, onde ele trouxe a redenção à humanidade, está trazendo a redenção a essa humanidade. Então tudo que nós estamos vivendo aqui faz parte da minha e da sua história. Aqui a nação de Israel estava sendo liberta do Egito, e o Egito, ele não é só uma concepção territorial, ele é uma concepção espiritual. Os judeus entendem isso. Nós precisamos ser libertos do Egito do mundo, dos prazeres do mundo, do desejo do mundo, das concepções más do mundo. Nós precisamos ser libertos desse Egito espiritual. Por isso que nós celebramos todos os anos a festa de Pessa, pedindo ao Eterno que, da mesma forma como ele agiu aqui, libertando os filhos de Israel, fisicamente, mas também com o intuito espiritual, que ele nos liberte. Então, estar aqui estudando a Paraxá, estudando essa história, é estudar a história da sua libertação e da minha libertação, é estudar a nossa história de libertação. E aqui em Hebreus capítulo 4, olha só que interessante. Hebreus capítulo 4.
Diz assim, ó: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, e aqui no hebraico é Shabat, né? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como também a eles. Está falando aqui da nação de Israel, da geração que saiu do Egito, ó. Pois também a nós foram anunciados as boas novas, como também a eles, mas as palavras que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhado pela emuná, pela fé. Fé não é só crença, emuná aqui quer dizer crença, mas acompanhado de uma fidelidade naqueles que a ouviram. Olha que interessante que o autor de Hebreus não é conhecido pelos exegetas, tá? A maioria deles compreendem que era Paulo que escreveu, que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Eu também concordo com essa tese, que você vai ver que as nomenclaturas, os versos utilizados, as expressões, as midrashes que Paulo utiliza aqui, que o autor de Hebreus utiliza, é muito parecido com os comentários que Paulo faz em outras cartas. Então eu acredito realmente que foi Paulo, não era qualquer judeu que poderia escrever o livro de Hebreus, tinha que ter um conhecimento muito profundo. Mas aqui o autor de Hebreus, ele está falando que as boas novas que foram anunciadas pelo Messias e pelos seus discípulos, também foram anunciadas lá a eles, só que não foram acompanhadas pela fé. Não esqueça que a palavra fé em hebraico é emuná, que significa crer e obedecer, não é só crer e de acreditar ou de saber que algo existe, mas é crer, de compreender que algo existe, mas por eu crer nele, eu vivo como ele me ordena. Então, tá ligado à fidelidade. Então aqui, eles não creram e não obedeceram também. Então a mesma mensagem do Evangelho das Boas Novas foram anunciados lá atrás, na saída da nação de Israel do Egito. Quando você estuda o Novo Testamento, o Brit Hadashah, o Segundo Testamento, você vai ver, irmãos, que tudo aquilo que Yeshua apresentava, ele ensinava dentro das Escrituras, nada fora do que isso. Eu ensinei aqui na semana passada os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Quando Yeshua chega para ele: ó tardios e nécios de coração, em crer aquilo que os profetas disseram acerca do Messias. Aí logo o verso seguinte fala assim: e ele, Jesus, começou a ensiná-los tudo que estava escrito dele, começando por Moisés e pelos profetas. Ou seja, Yeshua, quando queria apresentar a sua face, a sua verdadeira essência, ele começava a ensinar lá em Moisés, lá nos profetas. Então ensinar Parashá é ensinar sobre o nosso Mashiach, e é o que eu quero ensinar aqui para vocês. Eu mostrei aqui que o autor de Hebreus fala que a mesma boa nova ensinada a nós foram pregada a eles lá no passado. Por que eles fazem essa comparação? Alguma analogia tem, algum sentido tem para mim e para você, para que a gente veja o nosso Mashiach dentro dessa Parashá. E o intuito, o título aqui que eu coloquei do nosso estudo é esse mesmo: quem era aquele que falava com Moisés face a face? E qual era o intuito desse interlocutor para a nação de Israel e para todo homem? Quando eu estou falando homem, eu estou falando humanidade, né? Estou inserindo a mulher também dentro desse contexto. Então, quem era aquele que falava com Moisés face a face? E qual era o intuito desse interlocutor para a nação de Israel e para a humanidade, para o homem? Vamos aprender isso dentro dessa Parashá? Se Yeshua, quando falava dele, ensinava a Torá, ensinava os profetas, pois se os discípulos, quando queriam apresentar Yeshua para um judeu e para a nação de Israel, eles ensinavam falando dos deuses dos nossos pais, contando a história dos nossos pais, algo da nossa porção tem muito a falar do nosso Mashiach, eu não tenho dúvida disso. Eu quero que você entenda isso, tá? Olha só, primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Deixa eu só ler onde eu vou aqui. Eu vou ler a partir do verso 17, que foi onde o Joshua leu aqui para nós, tá? Diz assim, ó:
Êxodo 13, verso 17. É aqui que inicia a porção dessa paraxá. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e então fazei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Presta atenção no verso 21. Verso 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Quem ia diante da nação de Israel? O Senhor. Verso 21. O Senhor ia diante deles. Quando eu leio esse texto em hebraico, abre lá para mim, é o segundo. Ali está em hebraico, eu vou tentar traduzir aqui para vocês, esse texto mais próximo do original em português, porque a sua Bíblia está assim, o Senhor ia diante dele. Primeiro, essa palavra adiante aqui, ela não representa o verdadeiro sentido do que ela quer dizer. Porque ali está, o primeiro nome que está ali, que eu quero te mostrar, está vendo que tem uma letra em branco, uma frase em branco? Está ali escrito rolê. Antes dessa frase está escrito Vá Adonai. Todos nós sabemos aqui que Adonai é o tetagrama, ou o nome de Adonai. Está aqui, aqui na nossa frase, aqui na arca, é a primeira letra aqui, Adonai, tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. Adonai. Ali existe uma preposição junto, né? Vá Adonai. Só está juntando, né? O Senhor, né? Então, quando a Torá cita deste que estava entre a nação de Israel, ela cita o tetagrama. Aqui está no hebraico, no original. Se você for ler no Sefer Torá, que está aqui, você vai ver o tetagrama. O Senhor ia adiante. Ali está escrito Vá Adonai rolê lefnehem. Rolê no hebraico quer dizer, está no sentido de andando. Então, se eu fosse traduzir, seria assim, E Hashem, né, E Adonai, andava perante eles. Passa para mim o outro slide. A palavra rolê ali, significa andava. Deriva da palavra ler, que significa andar. Então não é que estava adiante, o Adonai andava, rolê. Ele estava andando com o povo de Israel. Por que eu estou te mostrando esse sentido da palavra? Pode voltar lá, minha irmã, pode voltar. Então está ali, Vá Adonai rolê, deixa eu ler aqui que eu vou ler melhor. Vá Adonai rolê leflehem Iomã beamud anã. Vou traduzir, Vá Adonai é o nome de Deus, e Deus, rolê, andava leflehem, entre eles, Iomã, de dia, beamud, amud é coluna, beamud anã, beamud, coluna de nuvem. Então Deus andava entre eles numa coluna de dia, numa coluna de nuvem. Se eu continuar, Valaila, ou seja, à noite, Beamud Esh. Então durante o dia ele andava numa coluna de nuvem, e à noite, Valaila, Laila é noite, Valaila, e à noite ele Beamud, numa coluna Esh é fogo, numa coluna de fogo. Logo depois ele fala, deixa eu ver aqui onde para lá, Lehair, Lahem, Laleret, para fazer luminar entre eles, Iomã Valala, para que eles andem de dia e de noite. Então eu vou traduzir aqui no português de forma mais clara. E Hashem,
o que andava perante eles de dia em coluna de fogo, para os guiar deles o caminho, e de noite em coluna de fogo, para fazer luzir para eles andarem de dia e de noite. Quando a nossa tradução vai expressar e traduzir esse texto, você está vendo quando você lê, literalmente traduzindo, parece que é difícil entender o versículo? A nossa tradução, ela procura dar uma compreensão melhor, e até mais fácil de lê-la, de compreendê-la, né? Mas aqui diz que Adonai andava entre o povo, de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. Olha só, quem é que andava? Adonai, nós já aprendemos isso. Eu quero que você vá agora em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Passa também, minha irmã. Pode passar. De novo. Isso, ali, ó. Êxodo capítulo 14, verso 19. Nós vamos ler na sua Bíblia aí para que você entenda melhor. Lê para mim, Roberto. Tem um microfone aí? 14, 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Olha que interessante, nós lemos no verso 21 que quem estava andando de coluna de nuvem e depois em coluna de fogo era o Senhor, Adonai, tetagrama. Aqui em Êxodo capítulo 14, verso 19, começa assim: e partiu o mensageiro de Deus. A sua Bíblia traduz como anjo. Ué, mas não era Adonai? Por que aqui a Bíblia cita malar, mensageiro? Ali, ó, está em hebraico, eu coloquei ali para vocês, para que vocês entendam isso aqui melhor. Vaissá é a primeira palavra, ó. Vaissá malar ha-Elohim. Vaissá é partiu ou enviou, tá? Vaissá, enviou, partiu. Malar, mensageiro, que a sua Bíblia traduz como anjo. Ha-Elohim. Então, partiu o mensageiro de Elohim. Elohim é um dos nomes do Eterno. Uai, mas lá, o verso 21, cita que era Adonai. Aqui fala que era o mensageiro. Por isso que eu mostrei ali, ó, e olha, se você continuar lendo, até aquela última palavra branca ali, ó, Vaissá malah ha-Elohim ha-ro-le. Então, e partiu o mensageiro de Elohim e andava perante o acampamento de Israel, Lifne Mahaná Israel, e andava entre o acampamento de Israel. Ou seja, o anjo, existia um mensageiro, não um anjo, não é a palavra correta, existia um enviado de Elohim, um mensageiro de Elohim, que andava entre os filhos de Israel. Não era Adonai, falando para que vocês entendam, né? Não, mas assim, não era Adonai, havia um mensageiro, uma lá. Isso está conforme o Sefer Torá, não tem nada acrescentado aqui. Se você pegar o Sefer Torá nesse texto, vai estar Vaissá malah ha-Elohim ha-ro-le. E enviou e partiu o anjo de Deus e andava no acampamento de Israel. É igualzinho está no Sefer Torá. Lá em capítulo 13, verso 21, chama de Adonai. Perceba que a Torá cita uma hora, chama esse anjo de Adonai, cita o seu nome de Adonai, e aqui ela cita como mensageiro. De duas uma, ou a Torá se confundiu em citar o tetagrama, lá em Êxodo 13, 21, e eu não acredito isso de forma nenhuma, que a Torá é perfeita, a sua palavra é luz, e ela está expressando, ou esse mensageiro citado lá em 13, 21, estava sobre ele o nome de quem? De Adonai. Estava sobre ele o nome de Adonai. Ou a Torá se confundiu, coisa que eu e você não acreditamos de hipótese nenhuma, porque ela é perfeita, ela restaura a alma do ser humano, ou esse mensageiro que aqui ela cita logo depois, no capítulo 14, verso 19, chamando ele de mensageiro, ele carregava o nome de Hashem. Fala, Jorge.
dia e noite. Se a nuvem estivesse andando ao fogo, sim. Hã? Anda, né? Tiver que andar, não é o tempo todo. Parava, tinha um descanso. Possivelmente, com certeza tinha um descanso. Duas ou uma. O que a Torá está querendo nos ensinar? Olha lá em Êxodo 23. Êxodo 23. Verso 20, que você vai entender isso melhor. Eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho, e te levar a um lugar que te preparei. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Olha que interessante, irmãos. Quem perdoa pecado? Quem perdoa pecado? Também, mas quem é o autor do perdão de pecado? Deus. Mas quando Yeshua estava lá, perdoando o pecado, que questionaram a ele: quem te deu autoridade para perdoar pecado? Ele chega e fala assim: o que é mais fácil? Perdoar o pecado de uma pessoa ou dizer levanta-te e anda? Para que você saiba que o Filho do Homem tem a autoridade dada por Deus para perdoar o pecado, levanta-te e anda. E aquele jovem começa a andar, aquela pessoa começa a andar, para demonstrar que sobre ele estava a autoridade. Da mesma forma, sobre esse anjo aqui citado, está a autoridade de perdoar o pecado. Olha o que ele cita: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não te rebele contra eles, não perdoará a vossa rebeldia. Se você passar, minha irmã, vai lá, passa também. Não, eu não coloquei esse texto, então pode voltar. Aqui em hebraico está assim, ó: Hine anohi, shole amalá lefaneha. Hine anohi quer dizer, enviou um anjo para te guardar pelo caminho. Ele enviou um anjo. Era um anjo que tinha a responsabilidade de perdoar ou não o pecado da nação de Israel. O mensageiro de Elohim. Esse texto não, é porque aqui no verso 21 fala: não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Se você for em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33. Olha que interessante, o verso 7 a 11. Diz assim, ó: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, ou seja, a coluna era a forma de representatividade daquele mensageiro, e ficava à porta da entrada da tenda, e o Senhor, aqui no original em hebraico está Yud He Vav He, falava com Moshe. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava na entrada da tenda, e todo o povo levantando se inclinava cada um à entrada da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Ou seja, aquele anjo, aquele mensageiro, ele era aquele com quem Moisés se expressava, com quem Moisés falava, de maneira que ele falava o quê? Face a face com Moisés. Deus fala: ninguém pode ver a minha face e viver. Ou seja, esse mensageiro, ele é a representatividade de Deus, na qual um homem em santidade pode se relacionar com ele e não morrer.
de maneira que ele tem acesso a Deus, de maneira que fica acessível à presença de Deus. E aqui Moisés falava face a face com esse mensageiro. Ele estava entre o povo, ele andava com o povo. A nuvem de dia representava a sua presença, e a coluna de fogo à noite representava a sua presença. Com o levantar dela eles partiam, com o repousar dela eles ficavam. Uma para esfriar durante o calor do deserto, e a coluna para proteger durante o frio à noite. Ou seja, havia um anjo que tinha sobre ele o nome de Hashem, que nós lemos isso lá em Êxodo capítulo 23, verso 20, que está sobre ele o meu nome, e Moisés se relacionava com esse anjo. Se você for em 1 Coríntios, vai lá comigo, 1 Coríntios, olha que interessante, irmãos. Você lembra que eu falei aqui com vocês? Se você me perguntar, Francisco, em que língua a Brit Hadashah foi escrita? Na minha concepção, o Shula tem uma opinião diferente da minha, tá? Em alguns livros, o Shula acredita que foi escrito literalmente em hebraico. Eu acredito que foi escrito em grego. Porque a intenção dos escritores da Brit Hadashah era divulgar a mensagem do Mashiach para a humanidade. Para as igrejas que não somente estava constituída em Jerusalém, mas em toda a região ali, circunvizinha a Israel, né? Mas o pensamento, irmãos, era totalmente judaico. A crença, a referência, a filosofia usada, as palavras, a mentalidade, o contexto político, o contexto geográfico, era totalmente judaico. E isso nós precisamos enxergar. Quando aqui Paulo, em 1 Coríntios, está falando sobre Messias, Paulo está citando o Talmud e Midrashins o tempo todo. São comentários rabínicos da literatura rabínica acerca do Messias, tanto dando conceito na Torá quanto no profeta. Tudo que Paulo fala tinha um fundamento judaico. Ele não usava algo manel aleatório, ele tinha fundamento. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, e ele excedeu aqueles que eram da sua classe, que estudava com esse grande rabino. Então, além de ter o privilégio de estudar com Gamaliel, ele excedeu aqueles que estudavam com ele. Então, ele não era um judeu qualquer, ele tinha o conhecimento da literatura rabínica. E quando ele está lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, ele está citando literalmente o conceito judaico acerca do Mashiach dentro da Torá. Diz assim, irmãos, verso 1. Deixa eu ver até onde eu vou ler aqui. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés. Esse contexto aqui de batizado é a nossa tradução, mas aqui é o sentido de ser imergido. Eles confiaram em Moisés, eles seguiram Moisés, acreditaram na liderança dele. Na nuvem e no mar, todos eles comeram da mesma comida. Essa comida era o quê? Espiritual. E beberam da mesma pedra espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era quem? O Mashiach. Essa pedra que andava, ele era quem? O Mashiach, essa rocha. O Sandrinho uma vez comentou isso comigo, isso ficou guardado na minha memória. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus fala que deixará Moisés de maneira que ele possa passar, algo vai cobrir os seus olhos, vai cobrir o seu rosto, e depois ele só conseguirá ver a Deus de costas, a parte não total de Deus. Só que Moisés, para que ele não morra, para que ele seja abençoado e possa vivenciar essa presença de Deus, ele fica entre a quem? Entre a rocha. A rocha foi aquilo que protegeu Moisés, de maneira que quando a presença de Deus passou, ele não foi consumido. Quem é a rocha citada aqui por Paulo? Yeshua. A rocha que o seguia. Lógico que aqui ele está soltando a rocha que dava água lá para a nação de Israel. Depois nós vamos comentar sobre isso, tá? Mas aqui, olha que interessante esse texto. Ele fala assim: irmãos, eu quero que vocês não ignoram que todos estavam debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar,
todos confiaram na liderança de Moisés, todos estavam na nuvem no mar, eles comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Yeshua. Ele compara Yeshua com o maná, aquilo que alimentava a nação de Israel. Ele compara com Yeshua com a água que era dada. Ele compara Yeshua com a rocha que seguia a nação de Israel, e a literatura judaica, o Talmud cita isso, que havia uma rocha que andava junto com a nação de Israel, que ao sentir sede, essa rocha brotava água. Eu vou te fazer a analogia disso aqui daqui a pouco. Então aqui, primeira coisa, Paulo aqui, ele chama o maná de alimento espiritual. Você sabe por que isso? Porque os rabinos diziam, olha que interessante, Warley, os rabinos diziam que o maná, o que era o maná? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Quando a nação de Israel estava no deserto, que não tinha um alimento, eles recebiam o pão que descia do céu. Esse pão tinha aparência de orvalho. Os rabinos ensinam que um verdadeiro servo de Hashem, aquele que estava buscando em servir a Deus, que ao comer o maná tinha o desejo na qual ele gostaria que o maná tivesse. Eu gostaria que o maná fosse um galeto. Se eu tivesse uma vida de obediência a Hashem, aquele maná tinha esse sabor para mim, porque o que me fazia sentir prazer no maná era a minha obediência aos ensinamentos de Hashem, e se eu o obedecesse, ele tratava o meu corpo físico e a minha alma. Então esse maná, ele embora sustentava a rotina fisicamente, mas o seu intuito, o seu principal objetivo era alimentar o quê? A alma. Olha lá em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, volta lá. Êxodo 16, verso 4 a 5 diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ande em minha lei ou não. O que tem a ver comer um pão que vai provar se nós andamos na lei ou não de Deus? Se o sentido dele era espiritual, aí faz sentido. Mas se o sentido dele era só de me sustentar fisicamente, por que esse pão provava se eu andava na lei de Deus ou não? O pão era dado para provar o povo, se havia obediência ou não. Porque o intuito do pão era sustento o quê? Espiritual, e não o quê? Físico. Olha só, continua lendo. Ao sexto dia prepararão e o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Aí Moisés começa a explicar, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Mas o maná, ele servia para provar se andávamos ou se andamos na lei de Deus ou não. Aí eu faço uma pergunta, irmãos. Quando você, olha, vai em Números agora, só para você ver o verdadeiro sentido do maná. Vai em Números capítulo 11. Números capítulo 11. No verso 6, diz assim, eu vou ler a partir do verso 4. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comias de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos defiando, olha o verso 6, agora, porém, estamos defiando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Aqui a sua Bíblia coloca assim, e agora, porém, estamos defiando. No hebraico é assim, veatá nafsheno, e vechar, veatá nafsheno e vechar. Sabe o que significa? E a nossa alma está secando. O que é nafsheno? O que é nafsheno, Zé? Você sabe, vem de que palavra? Nefesh. Nefesh significa o quê? Alma.
veatá nafsheno, e a nossa alma está secando. Te pergunto, o pão é para a alma? O pão é para a alma é algo que? Espiritual. Por que eles falaram que o pão estava definhando a alma? Porque eles não obedeciam, não queriam andar no caminho de Hashem, e aquilo não sustentava fisicamente e também não sustentava o quê? Espiritualmente. Assim é as nossas vidas, irmãos. Por isso que Yeshua se identifica como ele é o pão que veio do céu. Porque o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele não crê em Deus em tua vida, e se ele não crê em Yeshua como o seu Messias, ele perderá o quê? A sua alma, o seu nefesh. Esses dias eu estava vendo uma reportagem com aquele cantor, eu esqueci o nome dele, um fortinho sertanejo, fortão, né, sertanejo. Não sei o que, Eduardo, é Eduardo, né? Eu não conheço a música dele. Hã? Vinícius? Fortinho, falei fortinho. Pode, se não fosse seu pai, você podia bater. Ai, irmão Beto, só você mesmo. E eu não sei o que, Eduardo, esqueci o nome dele. Ele canta com aquele Leonardo. Eduardo Costa, lembrei, isso aí. E ele estava fazendo uma entrevista com alguém. Ele chegou para, eu acho que aquele Geraldo da Record, né? Não tenho certeza também. Mas ele estava fazendo uma entrevista com alguém. Ele chega e fala assim: quando eu era simples, pobre, eu era muito pobre, dizer que passou fome, eu pensava que a felicidade estava no dinheiro. Pode jogar na internet, você vai ver isso de forma muito clara. Você viu? Eu pensava que a felicidade estava no dinheiro. Depois que eu passei a ter uma Ferrari, uma McLaren, passei a ter uma lancha, passei não sei o que da casa, eu vi que a felicidade não estava nisso. Irmãos, a nossa felicidade está em servir o Elohim vivo, em crer no Messias que Ele enviou. Aqui está a nossa felicidade, aqui está a nossa força, aqui está a nossa esperança. Quando eu era jovem, quando eu andava, eu parei na minha vida, falei: onde a minha vida vai me levar? Aonde que eu vou formar a minha família? Onde que eu vou depositar ela? Onde vai estar a minha confiança? Aonde vai ser o fim da minha vida? Irmãos, a nossa felicidade se encontra em Deus, e é isso que a Paraxá está começando a nos ensinar. Está querendo nos mostrar que o maná que desce do céu, ele vem para alimentar a nossa alma, e se nós verdadeiramente estamos andando no caminho de Hashem ou não. E quem é esse pão que desce do céu? Yeshua HaMashiach. Ele é o mensageiro de Elohim que falava face a face com Moisés. É ele que articulava. Por isso que o autor de Hebreus, que fala que nele nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Porque Moisés tinha, porque Arão tinha, porque falava com esse anjo. Então eles não tiravam isso de nada, eles tiravam isso do conceito da Torá. O mensageiro de Elohim que falava com Moisés era o nosso Mashiach, Yeshua. Em João capítulo 6, vai lá para você ler isso, ó. Eu pergunto aos jovens que estão aqui: onde vocês têm depositado a sua confiança? Onde está a sua verdadeira felicidade? A sua felicidade está na noitada, a sua felicidade está em ter relação sexual com as mulheres, com os homens, a sua felicidade está com a amizade que não vai estar com você no momento da dificuldade, a sua felicidade está no prazer que este mundo te apresenta, ou a sua felicidade está no Deus de Israel, está no Messias que Ele enviou, está no prazer de servir a Deus e ter um ambiente familiar restaurado, de ter uma esposa do teu lado que vai te abençoar, de ter um marido do teu lado que vai caminhar contigo, de ter os seus filhos que talvez você pode ter problema, mas você entregará no caminho. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e no mais Ele tudo fará. Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa confiança. Eu prefiro entregar. A gente tem a mania de achar que a vida com Deus é uma vida chata. Não, Deus é muito equilibrado. Servimos a Deus, oramos, louvamos, convivemos, saímos, passeamos, nos divertimos, amamos, temos relações sexuais lícitas, convivemos com as nossas esposas, ela nos ama,
Isso é viver. Temos nossos filhos, e assim nós vamos ter os nossos netos, e aí nós sentamos à mesa, compartilhamos das bênçãos de Deus. Isso é servir a Deus, isso é prazeroso. Aí eu te pergunto, onde está a vida que esses jovens, que essa sociedade quer viver? O casamento cada vez mais destruído, a sociedade cada vez mais deplorável. E nós precisamos restaurar essa relação com Deus. Deus ama as famílias, por isso que Ele a constituiu. E aqui João capítulo 6, diz assim, ó. Verso 28, João 6, verso 28. Perguntaram eles: que faremos para executar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Então lhes perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná, que nós estamos estudando, né? No deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Yeshua lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como porém eu vos disse, vós me viste, contudo não crerdes. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. Diziam: este não é Yeshua, o filho de José, cujo seu pai e mãe nós conhecemos? Então como disse ele, desceu do céu? Respondeu Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Pois está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu o Pai senão aquele que é de Deus, só este o viu. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aqui porém está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Porque o maná enviado por Deus, que se via para provar se andava na lei ou não, esse é o maná que desceu do céu para dar vida ao homem, para dar vida à humanidade. Olha que interessante, você lembra que lá, eu citei por que ele fala que beberam da mesma comida, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala que eles beberam da mesma bebida espiritual, que era brotada da rocha que os seguia, e essa rocha era Jesus, Yeshua. Por que ele cita que essa rocha era Yeshua? Volta comigo lá em Êxodo capítulo 17. Não vamos delongar muito não, tá? Êxodo 17. No verso 1 diz assim, ó: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos de beber água. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí ao povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco eles me apredejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai.
Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberás. Moisés assim o fez na presença de todos os anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que o Eterno manda Moisés fazer com a rocha? Fere a rocha. Fere. Não, fere. Aqui o sentido era bater, era botar uma força na rocha. Era esse sentido no original. Fere a rocha. Segundo a tradição judaica, o Talmud cita isso, que essa rocha, ela seguia a nação de Israel, ela andava com a nação de Israel. Era uma rocha que era conduzida pelo povo, e nessa rocha brotava o milagre da água. Aqui, o Eterno manda essa rocha ser o quê? Ferida por Moshe. E ele vai e fere. Quem é essa rocha? Yeshua. Yeshua foi ferido pelos nossos pecados ou não foi? Aonde está isso? Isaías capítulo 53. Ele foi ferido e moído por causa dos nossos pecados. E essa rocha é ferida. Continue lendo comigo. Agora vai em Números capítulo 20. Números 20. Vocês lembram daquele pecado que Moisés peca, de maneira que ele não pode mais adentrar a terra prometida? Vocês lembram desse pecado? É o que nós vamos ler aqui, ó. Números capítulo 20, verso 7. Disse o Senhor a Moisés, o povo volta a reclamar de água para Moisés, tá? De novo. Disse o Senhor a Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença dele, ordenai a rocha que dê as suas águas. Lá, Deus manda Moisés fazer o que com a rocha? Ferir, bater. Aqui ele manda o que? Falar, ordena. Assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e fez o que com a rocha? Feriu. Quem representa essa rocha? Yeshua. Essa rocha, Yeshua HaMashiach, foi ferida uma só vez. Ela não poderia ser ferida de novo. Aqui estava o grande pecado de Moisés. Aqui o Eterno manda Moisés falar a rocha. Creia, Moisés, basta falar. Ordene a rocha que ela dará água. E Moisés vai e fere novamente a rocha que já tinha sido ferida. E essa rocha era o nosso Mashiach, ferido a única vez pelos meus e os seus pecados, e pelos pecados da humanidade. Essa é a nossa rocha. Esse é o nosso Mashiach. É muito mais fácil crer em Yeshua conhecendo a Torá do que crer dentro do contexto judaico tradicional ortodoxo. Se você entende o nosso Mashiach como aquele que leva e carrega e está dentro do seu interior o nome de Adonai, e que o intuito dele é proclamar o nome de Hashem, você compreenderá o nosso Mashiach como o nosso maná, como a nossa rocha, como a nossa água, como a nossa vida, como a nossa esperança, porque ele é a representatividade de quem? De Adonai, Yud He Vav He. Sobre ele está o meu nome. João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que conheça a ti como o único Deus e o Messias a quem enviastes, o mensageiro a quem enviastes. Ele é o nosso maná, ele é a nossa rocha, mas lembre, esse maná, essa rocha, essa água é para o teu espírito, não é para o teu corpo físico. O Rabino Mateus uma vez ensinou sobre o seu Radon, falando sobre a ceia do Senhor, e ele estava ensinando o quanto que a ceia do Senhor, ela tem o intuito de te abençoar espiritualmente e o que? Fisicamente. Porque quando você abençoa o pão, representando a carne de Yeshua, e quando você abençoa o vinho, representando o seu sangue, você está internalizando a mensagem, sendo imergido nesse Mashiach, e ele faz parte do seu interior.
se você está buscando uma vida de obediência, isso vai restaurar a sua vida e sua alma. Se você está vivendo uma vida de rebeldia, de busca do pecado, aquilo é contra o teu corpo o quê? Físico. Por isso que Paulo fala, por isso que há muitos enfermos e doentes no meio de vós. Ele fala isso quando ele estava falando da saudade. Porque serve para o corpo físico. Esse pão é para a minha alma. E eu preciso estar em linha para que Ele abençoe o meu corpo físico, para que tudo vá bem. Quando eu estou falando corpo físico, eu estou falando da minha vida. Não só vida física, mas minha vida de convivência com as pessoas, de amor. Não quer dizer que eu não vou ter problema, tá? Não confio com isso. Mas mesmo nos problemas, eu confio naquele que está comigo. E aqui, irmãos, Hebreus capítulo 10, vai lá comigo. Aí você aprendeu quem é aquele que falava com Moshe, Yeshua HaMashiach, o mensageiro, o Malach HaElohim, o mensageiro de Adonai, o mensageiro de Elohim. Hebreus capítulo 10. Olha que interessante. Aí você já aprendeu quem era aquele que falava com Moisés. Agora eu quero compartilhar com você qual que é o intuito dele para com a nação de Israel e para com a humanidade. E aqui, irmãos, é o centro de tudo que nós estudamos. Se eu tivesse começado, eu só queria te ensinar quem era esse mensageiro e com quem Moisés se relacionava. Mas eu quero te mostrar o intuito dele, da relação dele com a nação de Israel. Lembre que ele faz a vontade daquele que o enviou. Então aqui, Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim, eu vou ler nessa tradução aqui mais judaica, que vai fazer vocês entenderem melhor. Diz assim, portanto, irmãos, tende confiança para usar o caminho aberto por Yeshua, até o lugar especial sagrado. Ele inaugurou para nós o novo e vivo caminho, através da sua, como que eu posso usar a palavra mais correta? Como está na sua Bíblia? Para o véu, aqui não é o correto. Mas através do seu sacrifício, vamos dizer assim, mediante sua carne. Também temos um grande corrém é sacerdote, sobre a casa de Deus. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com o coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, da fé, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada, e tendo o corpo lavado com água pura. Continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez promessa é digno de confiança, e mantenhamos a confiança dada uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem uns, ao contrário, procuremos nos encorajar, quanto mais quando vocês perceberem a aproximação daquele dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo. Isso tal o Espírito doador da graça, pois aquele que conhecemos é quem diz: a vingança é minha e essa é minha responsabilidade e eu a retribuirei. E também Adonai julgará seu povo. É muita coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Agora preste atenção no verso 32. Lembre-se dos primeiros dias, quando depois de ter recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos.
Algumas vezes foram expostos publicamente e perseguidos. Em outras ocasiões, permaneceram fielmente com quem foi tratado da mesma forma. Vocês partilharam do sofrimento dos que foram lançados na prisão. Também quando suas posses foram confiscadas, aceitaram o fato com alegria, por saberem que os seus bens eram superiores e o duraria para sempre. Por isso, não lance fora sua coragem. Ele trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, de modo que quando estiverem feito o que Deus deseja, possam receber o que Ele prometeu. Por quê? Há pouquíssimo tempo, irmãos. Aquele que está por vir virá e não demorará, mas a pessoa justa viverá a vida baseada na sua fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e a fé, e dessa forma perseveramos na nossa vida. Eu faço a pergunta a vocês: será que nós somos aqueles que perseveramos e continuamos? Ou nós somos aquele que desistimos e retrocedemos? É uma pergunta que eu e você precisamos fazer, irmãos. Por que eu li esse texto aqui? Por que eu comentei? Porque o intuito da nossa paraxá é é de nos ensinar isso. Será que as lutas, as provações que eu enfrento, Manel, as dificuldades que passam na minha vida, me servem para entender que eu estou sendo ensinado por Deus para caminhar? Ou eu estou olhando para aquelas situações, estou querendo retroceder e regredir para um mundo na qual Deus nos libertou? Porque foi isso que aconteceu com muitos daquela geração. Eu não quero esse pão, Moisés. Eu não quero esse deserto. Eu não quero essa água. Eu não quero essas leis. Mas lembra que eu falei para você que eu queria servir o Egito? Muitos têm isso, porque quando enfrentam as dificuldades e as provações, o nosso desejo é o quê? Olhar para trás e desistir. Só que nós não entendemos que esse é o intuito da palavra de Deus e do seu Messias, nos provar, para ver se o que está no nosso coração verdadeiramente é real ou não. Não serve para Deus, serve para mim e para você. Presta atenção no que eu estou falando. Não serve para Deus, serve para mim e para você. Para a gente não nos demorar muito, Sandinho, lembra que a nação de Israel, quando saiu do Egito, havia dois caminhos. Um que era mais longo, outro que era mais perto. Qual que Deus conduziu o povo? O mais longo. Ah, Francisco, Deus fez isso porque Deus gosta de fazer os outros andar. Não, irmãos. Deus fala assim: existem dois caminhos, o mais curto e o mais longo. Eu não vou os conduzir pelo mais curto, porque eles vão enfrentar a guerra, as adversidades, os problemas, e vão querer regressar aonde? O Egito. Isso quer dizer o que? Presta atenção no ensinamento desse versículo. Deus, quando ele percebe que um caminho não é o caminho melhor para Israel, porque a provação que ele ia enfrentar não era suficiente para ele permanecer na presença dele, o que ele faz? Ele escolhe um outro caminho, Zé. Isso quer dizer que este caminho aqui, a nação de Israel não tinha condições de enfrentar, porque ele não tinha as características necessárias para enfrentar aquele caminho, mas o outro sim. Isso quer dizer que se você está passando por uma aprovação, ou eu estou passando, se nós estamos enfrentando a vida, Jorge, que nós enfrentamos, é porque Deus viu em nós a capacidade para quê? Para vencer, para caminhar, para conseguir passar por esse obstáculo. Se você está vivenciando isso, é porque Deus viu em você a capacidade, senão Ele te levaria no caminho mais longo. Não por esse caminho que você e eu estamos. Então está aqui a essência. Deus já conheceu, Denison, que este caminho, se Ele me colocou nele, Ele me deu habilidades, Ele me deu sabedoria, Ele me deu experiência, Ele me deu condições, Ele me deu esperança para conseguir vencer esse caminho. Porque senão Ele me levaria pelo outro. Agora você já entendeu isso? Entendemos? Sabe o que você vai encontrar nesse caminho, irmãos? Vou falar de forma alegórica: falta de água, falta de comida, falta de moradia, falta de recurso. É o que você enfrenta no caminho. É o que nós enfrentamos no caminho. Aí eu faço uma pergunta, olha só. Deus, eu sempre falo que nós precisamos pensar como pessoas inteligentes. Deus nos tirou do Egito.
abriu o Mar Vermelho, destruiu o poderoso exército de Faraó, a nação mais poderosa de forma bélica falando, né? Ou cientificamente falando também. Deus destruiu e fez grandes milagres. A nação de Israel, quando viu aquele mar aberto, começa a louvar. E lá no verso, deixa eu ver onde está aqui, porque eu pulei muita coisa. Mas lá no verso... Lá no capítulo 14 de Êxodo, volta lá, só para ver o verso 31, diz assim, ó. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu o Senhor e confiou no Eterno e em Moisés. Confiou no Eterno. Viu o mar aberto, viu o exército de Faraó destruído. Eu confiei em Deus, meu irmão. Confiamos em Deus. Só que Deus não é um Deus de quê? Nós aprendemos isso, de palavras. Deus é um Deus de quê? De ação. Então Ele vai ver se isso aqui verdadeiramente é verdade. Creu em Deus? Cremos em Deus? Cremos em Moisés? Cremos no nosso Mashiach? Ele vai ver se o meu sim é sim e se o meu não é não. Se aquilo que eu falo com a boca professa com o coração. Se é verdade. Porque o homem vive, porque do coração procede as saídas do quê? Da vida. Ele vai ver se essas palavras que cremos em Deus, em Moisés, é verdadeira. O que ele faz? O Deus que abriu o mar, o Deus que criou tantos milagres, o Deus que fez maravilhas no meio da nação de Israel. A nação de Israel passa sede. 3 dias só, depois dessa frase. 3. Passa sede. Aí eu te faço a pergunta, o Deus que abriu o mar não poderia dar água? O Deus que deu a experiência do mar aberto, Zé, não poderia ter dado a água? Será que Deus é um Deus assim, que Deus gosta de fazer o povo passar sede, passar fome? Irmãos, ao invés de perguntar se Deus é isso, se Deus é aquilo, por que Deus faz isso? Por que você não pergunta para a nação de Israel, será que a experiência do mar já não foi suficiente? Será que a praga do Egito não foi suficiente? Será que você vê que havia praga no Egito e dentro de Israel não havia? Não foi suficiente. Depende de como você enxerga. Porque tudo que acontece na nossa vida nós fazemos como Israel. Por que, Moisés? Por que, Deus? Por que isso acontece? Aí eu faço a pergunta para mim e para você. Desde quando do nosso nascimento Deus nos desamparou? Desde quando do nosso nascimento Deus te desamparou, Zé? Alguma vez na tua vida? Alguma vez na tua vida, Poli? Enfrentou a falta de água, estou falando alegoricamente, enfrentou a falta de comida, enfrentou a escassez de recurso, enfrentou a esperança talvez da falta da moradia, mas Deus sempre esteve conosco. Ao invés de perguntar a Deus por que Ele faz isso, por que não perguntamos a nós? Será que essa experiência que nós tivemos não foi suficiente para nos fazer crer que Ele é poderoso para agir por nós? Quando nós cantamos ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Você acha que Deus não vai nos provar se isso é verdade? Será que Ele não vai querer fazer se isso é da boca para fora ou se é do nosso coração? Essa é a ciência da Torá. É isso que a Torá quer nos ensinar, é para saber que se no momento da tribulação, eu vou ser a mulher de Jó ou se eu vou ser Jó. Se eu vou dizer nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá, ou se eu vou falar assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e o abandona. Depende da forma como você enxerga, meu irmão. Eu já contei essa história para vocês, vou contar de novo. Havia lá dentro quando a nação de Israel, quando os judeus foram levados para a Inquisição, não, Hitler, esqueci, fugiu da cabeça, o Holocausto, e estava lá os judeus, e de repente chega um homem e fala, eu não acredito mais em Deus, depois que ele saiu lá do Holocausto, né? Quando ele saiu lá do local onde eles estavam presos, eu não acredito mais em Deus. Aí perguntaram, por que você não acredita em Deus? Porque havia lá um rabino, e ele estava com um livrinho de oração, e tinha um monte de gente na fila, trocando o seu único alimento, o pão, pelo aquele livrinho de oração. E aquele rabino, aquele homem, só dava o livrinho da oração se a pessoa desse o único alimento dele. Eu não acredito mais nesse Deus. Esse homem era mercenário. Aí chegou o rapaz que conversava com ele e falou assim, engraçado, ao invés de você
deixar de crer em Deus, porque aquele homem tomou uma atitude errada, trocando, fazendo uma permuta com a fé das pessoas e o alimento delas, ao invés de você deixar de crer em Deus, esse homem estava agindo errado, por que você não crê em Deus, vendo que aquele monte de gente estava ali trocando o seu único pão pela oração? Depende como você enxerga a situação. Se você quer enxergar o homem que está trocando o livro de oração pelo pão, ou se você quer enxergar aquele monte de gente que está na fila, trocando o seu único pão pela oração. Eu prefiro enxergar aquelas pessoas que estão na fila, que abram mão do seu alimento físico pelo alimento espiritual. Isso me faz crer mais em Deus. As provações que eu enfrento na minha vida, que você enfrenta, nos faz crer mais em Deus, e tem que ser assim. Tem que ser assim, meus amados. O nosso Mashiach vai nos ensinar isso. É o que ele ensinou à nação de Israel: 3 dias sem água, depois do mar ser aberto. Ao invés da nação de Israel falar assim: eu quero voltar para o Egito, por que você nos trouxe aqui, Moisés, para nos morrer no deserto? Se eles tivessem chegado depois de 3 dias e falado assim: Moisés, lembre que a água é a necessidade básica do teu povo. Nós já pecamos muito contra Deus, Moisés, e nós deixamos de crer nele. Mas há 3 dias atrás, nós vimos que só existe um Deus sobre a face da terra, e esse é o Deus de Israel. Mesmo que nós passamos 30 dias sem água, Moisés, creremos nele. A água ia jorrar na hora. Na hora, não tenho dúvida que ia jorrar na hora. Porque Deus estava querendo ver se verdadeiramente a nação de Israel estava crendo nele e em Moisés, ou não. Aí faça a pergunta em você: será que na tribulação e na dificuldade, Fabinho, nós queremos abandonar Deus? Talvez nós não questionamos como os filhos de Israel, mas o nosso queixar é falar assim: por que isso acontece? Esse conceito cristão de que tudo vai bem para o servo de Deus tem que cair por terra. Vai bem sim interiormente, vai bem sim na esperança, vai bem sim na paz, vai bem sim no amor e na confiança e na certeza que Deus vai agir por você. Mas as tribulações vêm, porque isso serve para formar o teu caráter. E para finalizar, diz assim, Êxodo 15, 25: e clamou ao Senhor, o Senhor mostrou. Aí a nação de Israel estava pecando de novo contra a água que estava amarga. Moisés pega uma árvore e joga dentro daquele rio, daquela lagoa, de maneira que aquela água deixasse de ser amarga e passasse a ser doce. E as águas se tornaram doce. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali Deus os provou. Como que Deus prova a mim e você, meu amado? Como que Deus prova a mim e a sua vida? Você sabe o que quer dizer a prova? Passa aí para mim, minha irmã. Olha aqui essa palavra, esse texto, provar em hebraico deriva dessa palavra aqui, nisayon. Nisayon significa exame, prova, experiência, tentativa. Ela deriva da palavra nes. Toda palavra ela tem uma raiz etimológica, de onde ela se derivou. A palavra nitsayon, provar, ela deriva, ela se originou, a raiz etimológica dela vem da palavra nes, que significa o quê? Bandeira, estandarte ou milagre. Nós falamos Nes Gadol Hayasham, grande milagre aconteceu lá, né? Aqui, Nes significa também bandeira. O que a bandeira faz? Vou dar um exemplo claro. Quando eu coloco a camisa do meu grande time, campeão Vasco da Gama, não gostei da risada não, mas quando eu boto a camisa do meu time Vasco da Gama, vocês ao olharem para mim, vão saber que eu sou vascaíno. Por quê? Por causa da camisa. A camisa me identifica. Embora eu contenha a mentira que meu time é campeão, mas a camisa me identifica. É uma bandeira, é um estandarte que faz enxergar quem eu sou. Quando Deus te prova, Ele está querendo mostrar a você quem você é. A bandeira te identifica. Então quando Deus está te provando, não é para te condenar, mas é para mostrar o que está no teu coração, porque a aprovação não é para Ele, mas a aprovação é para mim e para você. O que Davi fala? Sonda-me, Senhor, e me conhece,
quebranta o meu coração. Sonda-me, né? Sonda-me e prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho da eternidade, porque Deus quer mostrar para você quem você é, se verdadeiramente o ama ou não. Posso, para finalizar, fica de pé, finalizar mesmo. Quando você passar por essa prova, estou igual o Rabino Marcelo, né? Na quarta ou quinta finalizar eu encerro. Quando você passar por essa provação, que nós passamos todos os dias, irmãos, todos os dias, no acordar, o milagre de Deus não está no mar aberto, o milagre de Deus está no seu ar que você respira, o milagre de Deus está na sua esposa ao teu lado, o milagre de Deus está na sua família que Deus a concedeu, o milagre de Deus está no pão de cada dia que nós comemos, o milagre de Deus está na convivência humana e espiritual. Quando Deus te provar, saiba que Deus está querendo que você enxergue o teu coração. E se você ficar reprovado na prova, o que eu farei? Retrocederei? Ou eu olharei para frente e falo, Senhor, perdoe e me ensine a caminhar? É isso. Porque o intuito da aprovação é este. Se você for reprovado, fala, Deus, fale comigo. Ensina a te obedecer, me ensina a te amar, porque eu sei que o intuito da aprovação não é a condenação, mas a salvação, porque Deus corrige a quem ama e Ele a quem Ele quer bem. Então que o Eterno nos abençoe neste Shabat, que você tenha um dia muito feliz. Saiba que assim como Moisés falava face a face com o nosso mensageiro, nós podemos falar face a face com Ele. Ele está presente, eis que estou convosco, eu não vos deixarei órfão, até a consumação do século. Ele está andando no meio de nós, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali andarei e estarei. Esse é o nosso Mashiach, e exaltado seja o nome de Adonai que está sobre ele. Shabbat Shalom para todos, que o Eterno nos abençoe. Amém.